Então, gente, boa noite novamente para quem já estava aí, para quem chegou. Eu sou a Lisa Arlúria, autora de Helica, publicado pela editora Pendragon. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre os livros que marcaram nossa infância. Então, vou pedir para todos os nossos convidados que estão presentes se apresentar, começando pela Fátima, depois a Débora, a Mariana e o Alan. Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Meu nome é Fátima Aparecida da Silva, na internet eu sou conhecida como Fá, e eu escrevo romance e fantasia, mas pela Pendragon eu vou publicar uma fantasia, que é um universo em que os contos de fadas existem e não são nada do que a gente imagina. Não vou falar muito mais do que isso, porque vai ser um processo longo até a divulgação final, mas por enquanto é isso que eu posso dizer. E eu estou muito feliz de estar aqui, estou me sentindo muito acolhida, e é isso, boa noite para vocês. Ótimo. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui de novo na Twitch com vocês, com esses autores maravilhosos. Eu sou a Débora Felipe, autora dos livros Encontros, Solidão e Tempestade, da série A Casa das Rosas. Eu sou autora da editora Pendragon desde 2016 e tenho o prazer enorme de conversar com os nossos autores lá no Instagram da editora também. Mariana? Boa noite, pessoal. Eu sou a Mariana Araújo, sou escritora de romance e fantasia. Sou escritora do livro As Princesas de Calistel, da editora Pendragon, foi publicado em 2019. E esse ano estarei aí agora em março, finalzinho de março, lançando meu novo livro Amores, Sonhos e Apostas, que inclusive está em pré-venda. É isso, né? Muito prazer estar aqui com vocês falando sobre um tema que para mim é muito especial, né? Falar sobre livros da infância, os primeiros livros que nos influenciaram aí a ser leitores e escritores. Alan. Boa noite, todo mundo. É muito legal estar aqui hoje. Eu sou o Alan Polanski, autor de Monte Verde e Os Lobos de Valdor. O último vai ser publicado com a Pendragon esse ano, se tudo der certo. E enfim, o assunto é muito legal. E é isso aí, gente. Vai ser muito, muito da hora essa live. Mas eu já quero começar com uma pergunta assim que eu tentei lembrar e não consegui. Mas vocês lembram qual foi o primeiro livro que vocês leram na vida? Eu não consegui lembrar. Eu não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. Porque eu acho que eu comecei a ler com Turma da Mônica, como todo mundo deveria começar. Mas, assim, livro mesmo, eu acho que foi esse aqui. Chama O Assassinato no Avião da Meia-Noite. Que ele é todo em quadrinho, né? E aí ele era de mistério. E eu adorava ficar desvendando mistérios. Ele tem toda uma série, né? Eu tenho quase todos os livros aqui. Então, eu acho que foi um dos primeiros. Sim. O meu primeiro livro, eu acho... Ah, desculpa. Pode? Não pode. Eu acho que foi Alice no País das Maravilhas. Tinha uma edição lá em casa que era da minha mãe muito antiga, que minha mãe era rata de biblioteca no ensino médio. Só que ela tinha um defeito, ela pegava os livros na escola, ela não devolvia alguns. Nossa, tadinha, Então, mostrando ela aqui. Então, lá em casa tinha, tipo, muitos livros, assim, de infanto-juvenil, né? E esse livro da Alice, eu lembro que ele tinha uns furinhos, assim, de traços, né? Ele era bem antigo, aquele papel bem grossinho, quase esfarelando mesmo. E foi o primeiro livro que eu peguei para ler, assim, livro mesmo, né? Porque eu também comecei com Turma da Mônica, né? Com os Patinhas, com quadrinhos, né? Que meu pai comprava na banca para mim, na época. Mas livro mesmo foi. E foi com literatura nacional também, porque eu lembro muito de ler A Feiurinha, né? De Pedro Bandeira, e os livros também de Pedro Bandeira, fora a coleção Vagalume na escola, né? No segundo, terceiro ano, assim, do Fundamental 1. O meu, eu lembro que foi A Marca de uma Lágrima, que é do Pedro Bandeira, então... E foi a primeira coisa que eu pensei que eu queria escrever, mas eu escrevia mais para mim nessa época, então meio que já começou junto, a leitura e a escrita, para mim sempre estiveram muito juntos. E é engraçado porque umas 2 bienais atrás, aqui em São Paulo, eu fui conhecer ele na Bienal, e eu contei que eu sou escritora, tudo, ele falou,
você vai ser uma das futuras maiores escritoras do Brasil. Ele falou assim, bem fofinho, ele é incrível. E aí isso ficou marcado para mim, que ele é uma pessoa incrível, e foi o primeiro livro. E aí depois foi Percy Jackson. Percy Jackson foi assim, logo em seguida. Então, para mim, meio que os dois foram os primeiros para mim. Eu sou pouco fã do Pedro Bandeira, né? Eu já tava pensando aqui. isso. A Marca de uma Lágrima também foi o responsável por eu me tornar escritora. O Pedro dominando a live aqui, os corações. Eu não sei se pode contar como o primeiro livro, mas é o que acontece. Onde eu estudava, né, eu estava na segunda série, eu tinha uma professora que uma vez por semana ela parava, tipo, a aula em si e lia um livro pra gente, entendeu? Então esse foi o primeiro livro que eu tive contato. Foi meio que um audiobook. Não sei se vale, mas o nome, se eu não me engano, é uma fantasia. É Cinturão de Tora. Não sei se alguma de vocês já ouviu falar. Eu não. Ninguém? Eu já ouvi sim. Já. Tô me Tem na sentindo meio escola onde eu exclusivo agora. trabalho. Mas enfim, Eu não tô falando, não. foi. Já ouviu? Já. Não, eu não. A Mari já. Pô, eu tinha 7, 8 anos. Achei incrível. Achei uma loucura. Foi aí que eu me apaixonei por fantasia. Mas o primeiro livro mesmo que eu peguei em mãos, assim, pra ler e devorei foi O Hobbit, do Tolkien. E aí foi amor à primeira vista. Já começou. O Eduardo falou aqui que o meu foi o do dele, no caso. Foi As Aventuras de Tom. Alguma coisa que eu não sei pronunciar. Tom Sawyer. Isso. Tom Sawyer. Muito bom. Eles que a mãe dele obrigou ele a ler, ele odiou. Eu sou ali mais velha, então. Início traumático. Como traumatizar crianças. Outra que falou que eu lembro que o meu primeiro livro ter sido A Ilha Perdida por causa da escola. Tem muito isso, né, gente? Dessa relação da escola com a leitura. Eu não consigo lembrar o primeiro que eu li, mas eu lembro que eu comecei na escola. Eu gostava muito de fugir da aula. Assim, quando era questão de matemática, essas coisas eu odiava. E ficava na biblioteca. Aí ficava lá. Corri risco de reprovar muitas vezes? Corri, mas estava lendo. E assim, para vocês, quais os livros que mais marcaram, assim, desde a infância até agora, aqueles que vocês não conseguem desapegar? Bom, eu tenho vários, né? Mas assim, eu sempre falo dos do Pedro, né? Do Pedro Bandeira, porque me tornaram escritora, me tornaram leitora, e tipo, ele é, como a Fátima falou, ele é maravilhoso. Ele é uma pessoa que, assim, não importa a idade que você tenha contato com ele, que você encontre ele vai ser uma pessoa tão maravilhosa que você vai se apaixonar. Eu sou completamente apaixonada pelo Pedro desde que eu tinha 9 anos de idade, porque ele foi meu grande amigo por muito tempo. Eu comecei a ler na escola, o primeiro livro que eu li dele foi A Droga da Obediência, e aí eu tenho uma história muito engraçada que eu sempre adoro contar, que eu mandei uma carta para ele, para fazer uma resenha da Droga da Obediência, né? Eu era uma criança de 9 anos um pouquinho chata só. E eu falei para ele que tinha gostado muito do livro, que era um livro que tinha me tocado muito, mas que a capa dele era uma droga. Basicamente. Porque eu falei assim, não dá para entender nada do que vai ser o livro. O livro é maravilhoso, mas a capa dele, tipo, não passa o livro. E aí eu nem sei se eu esperava, se eu ia ser respondida ou não. Eu sei que ele me respondeu e concordou que a capa estava uma droga mesmo. Tanto é que teve várias outras versões, né? Mas essa daqui eu tenho história com ela, então ela virou minha preferida por causa da história. E depois eu li A Marca de uma Lágrima, que é a protagonista, escreve poesias, e foi como eu comecei a escrever. Eu comecei escrevendo poesias por causa das poesias que tem em A Marca de uma Lágrima. Então, assim, eu acho que não tem um livro, mas tem o autor.
o autor me marcou muito. E pelo vídeo ele marcou No meu muita caso, gente aqui. Pedro Bandeira, eu lembro que eu tinha uma comunidade no Orkut, os caras do que eu montei, né? As comunidades do Orkut. Eu tinha os caras de Pedro Bandeira. Tinha uns seguidorzinhos, eu era apaixonada naquela aventura adolescente dos 5 ali. Depois, mais velha, né? Eu tive o contato com os outros, porque na época que eu comecei a ler, era por causa da escola. Na escola só tinha droga da obediência, não tinha droga do amor, não tinha os outros. Aí depois, no ensino médio, que eu fui ter contato com os outros, falei, caraca, tem continuação, meu Deus! E tem muito livro para ler, então eu fui comprando as continuações. Eu acho que como a Deb, assim, eu não tenho um livro que tenha me marcado, né? Eu tenho um conjunto de livros, eu tenho autores. Paula Pimenta é uma das minhas escritoras preferidas até hoje. Eu tietava ela, mesmo depois de adulta. Teve uma Bienal que eu fui como escritora e eu fiquei lá na fila para ver a Paula Pimenta, para poder tirar foto com ela. E ela me influenciou muito na minha escrita também. Eu amo Fazendo Meu Filme, eu amo Minha Vida Fora de Série. Eu sou completamente influenciada por ela. Então, são livros que me marcaram muito, né? Marcaram a minha adolescência. E a infância, assim, eu acredito que muito contos de fadas também, sabe? Eu sou muito, muito vidrada nessa coisa de Disney, nessa coisa de princesas. Peter Pan eu gosto muito também. Inclusive, o tema da minha monografia, quando eu me formei no meu TCC, foi justamente contos infantis e suas influências na sociedade atual. Eu peguei O Pequeno Príncipe, o Peter Pan e Alice no País das Maravilhas, que foram histórias que fizeram parte da minha infância e que tem uma leitura bem adulta, bem diferente também, né? Fiz essa crítica. Então, acho que é um conjunto mesmo de histórias que me formaram como leitora e como escritora hoje. Perfeito. Para mim, foi o Pedro Bandeira, Percy Jackson, que foi a primeira saga assim, que eu li em um mês, todos os 5 livros de Percy Jackson. Nossa. E era em biblioteca, eu não tinha os livros, eu emprestava da biblioteca, lia rápido, devolvia, pegava. E Orgulho e Preconceito, por incrível que pareça, eu li Orgulho e Preconceito bem novinha, e sempre me marca, sempre vai adiante, e as primeiras coisas foram contos de fadas, tanto que meu livro é uma releitura deles, e meu TCC foi uma visão da Bela e a Fera, o casamento e o amor na França, e como que aquela Bela original, né, do conto original de 1740, ela foi a primeira princesa dos contos de fadas a poder ter a escolha. Então eu analisei a história da mulher, a história do amor, do casamento e da França para dizer como que ela podia ser assim. Então é porque eu sempre tive os contos de fadas junto comigo, para mim sempre me influenciou. E aí, quando eu tinha que fazer o TCC, eu pensei, vou escolher um. E aí, eu tinha que escolher só um mesmo. Eu queria fazer de vários, mas tinha que escolher só um. E enquanto eu escolhia, foi que eu percebi que eu ainda tinha muita ligação com os contos de fadas. E por isso que eu decidi também criar esse universo que virou o livro. Então, me marcou tanto que tá comigo até hoje. Então, para mim, o maior é Percy Jackson, Contos de Fadas e Orgulho e Preconceito. Eu já quero ler esse TCC. Não, vocês estão falando aí que escreveram sobre, eu tô pensando, será que eu consigo ler, assim, só de leve? Dá para compartilhar depois. Eu quero. Quero. Eu também. Alan? Gente, acho que o livro que mais me marcou, eu já falei ele hoje, eu sou fanboy, o que é curioso, na verdade, porque eu vou assumir um negócio aqui. Eu sou um escritor, entendeu? No início, e eu não consigo ler Senhor dos Anéis. Eu não consigo passar do começo. Mas eu sou muito fã de O Hobbit, entendeu? É um livro que me marcou desde a infância. Tipo, a história em si, tipo, óbvio, né? Ela foi pensada pra atingir as crianças, mas, cara, eu não consigo nem achar palavras pra falar desse livro, porque foi ele que acendeu essa chama, sabe? Que me fez gostar de livros, literatura, de escrever. E é isso, é uma aventura sobre uma pessoa pequena que faz grandes coisas, e eu acho que toda criança se identifica com isso, entendeu? Então, se for pensar no livro da minha infância, tem talvez o livro da minha vida, é O Hobbit. Tem o Eduardo aqui no chat, que ele já falou que você falou que o Senhor dos Anéis é um lixo, que você odeia o Senhor dos Anéis, é uma bomba polêmica, e é isso. Nós vamos ter que retirar você da live nesse momento, porque o escritor que não lê Senhor dos Anéis, Eu nunca sabe? disse isso.
Eu nunca disse isso, Tô talvez em começando o off. saco dele. Talvez em off. Não, mas eu entendo bem esse de não conseguir ler um autor que a gente gosta muito, porque no caso a gente acaba vendo tantas mídias, tantas histórias daquela coisa que acaba que absorve sem literalmente sentar e ler e se sente um pouco culpado por isso, porque nós queremos que nossas histórias sejam lidas, né? A gente fica, nossa, eu gosto tanto, mas eu não consigo sentar e ler isso aqui. É a festa do Bilbo, gente. Não dá. Aquele aniversário não tem como. Com todo respeito. Falou que ouviu com esses olhos que a terra há de comer. Perfeito, ele ouviu com os olhos. O coitado, ele Nem um pouco escreveu tanto no dramático. segundo livro que já tá um pouco. Vamos perdoar o Eduardo. E assim, de todos esses livros, tem algum que, por exemplo, não, esse aqui vai me guiar para escrever o que eu quero. Por exemplo, a Débora ela escreve mais um romance que tira lágrimas da gente, com muito drama e sofrimento e dor. Essa é a opinião pessoal, desculpa, acabar me envolvendo. Não, tá praticamente certo. Acalma a Mas- gente que ainda não lê e tá na fila, né? Deixa a gente com o coração leve. Esse tipo de comentário. Muito sofrimento, dor, lágrimas. Sofrimento, dor, lágrimas. Mas é bom, é do jeitinho que a gente gosta. Mas Sim. teve algum livro assim que vocês olharam e falaram, nossa, por causa desse aqui, eu tenho que fazer o meu e vai seguir esse ritmo. Então, eu vou justamente justificar o que você acabou de dizer. Foi culpa do Pedro Bandeira também. Porque um dos primeiros livros que eu li dele, de romance, chama simplesmente Descanse em Paz, Meu Amor. É isso. Aí é complicado. Esse é o nome do livro. Eu tinha 10 anos e assim, esse livro ele me marcou e ele marcou também a minha irmã, porque ele também é de terror. Ele é um romance e ele é de terror. E assim, cada uma foi para um lado. A minha irmã é viciada em histórias de terror e eu em histórias de romance. Mas assim, foi por culpa desse livro. Ele, na verdade, é o grande culpado do tom que o romance que eu escrevo tem. Achamos o culpado e agora eu vou ter que ir lá no Instagram do Pedro Bandeira falar pra ele que ele destruiu Vou nossas escrever uma vidas. carta para ele, todo mundo. Pra ver se ele Uma cartinha responde. conjunta. Lembra daquela menina da capa? Então. E vocês? Então, no meu caso, acho que a Paula também, ela escreve muito tipo de romance que eu escrevo. E a Meg Cabot, porque um dos livros da minha adolescência foi também Diário da Princesa. E eu sempre fiz diário, eu sempre fui uma adolescente que fazia diário. Então, muito do meu livro que eu vou lançar agora, ele tem coisas dos meus diários. Então, eu falava, nossa, eu tenho que escrever uma história nesse estilo, sabe? No estilo que eu gostaria de ler, né? No estilo da Paula, no estilo da Meg, esse romance infanto-juvenil, essa coisinha gostosa de ensino médio, das tretinhas. E baseadas em coisas que eu já vivi, em coisas que pessoas que eu conheço já viveram. Coisas reais, né? Coisas que todo adolescente passa. E que é aquele drama do momento. Então, a minha escrita é bem influenciada por esse tipo de escrita dela, sabe? Um pouquinho de Thalita Rebouças também ali. Essas escritoras, assim, meio que me moldaram hoje como escritora de romance. Para mim, eu escrevi romance durante boa parte da minha vida como escritora, mas a minha base para pensar como eu queria escrever foi Percy Jackson mesmo, porque no Percy Jackson uma coisa que eu acho muito diferente de vários outros livros jovens é que o Percy, ele tem uma voz muito dele, sabe? Ele faz brincadeira, ele fala do mundo do jeito dele, ele vai falar mal das coisas do jeito dele, e eu tenho muito na minha escrita isso. Eu escrevo sempre em primeira pessoa, e sempre os meus personagens, eles olham, fazem piada com eles mesmos. É muito introspectivo o jeito que eles fazem, sabe? Tem gente até que reclama que tem parágrafos e parágrafos de sentimento, de pensamento, mas é bem a minha escrita, é bem assim, e eu acho que eu fiquei ainda mais agora com a fantasia, porque a fantasia me permitiu ir um pouco além, porque eu posso zoar qualquer coisa, o universo, como ele reage ao universo, então eu gosto muito foi muito o Percy Jackson que me pegou para, é isso que eu quero fazer, eu quero pegar as pessoas e fazer elas entrarem na mente desses personagens, e com esse tom de humor também. Eita. Alan? Então, o livro que me fisgou, assim, pra
para buscar um estilo. Foi Crônicas de Gênero, que daí é a etapa da minha adolescência ali, meus 13 anos. Que o que me chamou a atenção quando eu li, né? Eu já tinha visto a série, então eu já sabia um pouquinho do que ia rolar. Mas é porque é uma fantasia, só que ela arranha o sobrenatural, sabe? Tipo, os personagens daquele mundo, eles não acreditam muito naquela fantasia. E esse é um ponto, tipo, na escrita fantástica que eu acho legal, entendeu? Do mundo ser descrente com o que o próprio mundo pode sofrer. E é isso que eu absorvi bastante, entendeu? Tem também bastante do Bernard Cornwell, do próprio Tolkien no Hobbit e tal, mas eu acho que no grosso mesmo. Não, e agora ouvindo vocês, eu tô me sentindo esquisito. Porque quando eu vou procurar o que eu leio, eu lembro que eu lia Dan Brown, Dostoiévski, e eu fico procurando encaixar isso na fantasia que eu escrevo. Eu não tô encontrando, gente. Como assim? Como eu fui parar desse lado se eu li umas coisas tão diferentes? Agora eu tô tendo que me redescobrir, é Suas isso. inspirações devem ter vindo das mesas de RPG, da vida, Não, essas daí eu já dos sei. jogos. Só que aí eu fico pensando na literatura e, poxa, será que em algum momento eu vou colocar um código aleatório ali? Quem sabe, hein? Mas a Fátima falou uma coisa que me fez uma pergunta interessante. Essas leituras, elas acabaram influenciando em você escrever em primeira ou terceira pessoa? No meu caso, eu já escrevi em primeira, assim, mas eu peguei, né? Eu quero escrever de forma que você se sinta aquele personagem. Porque tem várias formas de você ler em primeira. Você vai ler vários autores diferentes, você se sente diferente. E tem autor que escreve em terceira que você ainda se sente como personagem. Minha autora favorita, a Nora Roberts, ela faz isso. Ela escreve em terceira pessoa, mas você sempre sente como se você estivesse na cabeça de cada personagem de cada vez. E eu peguei um pouco meio que isso, né? Tanto da terceira como primeira. Mas eu sempre escrevi como primeira. Eu não consigo escrever em terceira pessoa. Isso é um defeito meu. Eu sou o Eu oposto. acho que. Vai, Pode Deb. falar, Mari, pode falar você primeiro. Tá bom. Então, Princesas foi escrito na terceira pessoa. E já Sonhos, Amores e Apostas é escrito em primeira. E são 6 narradores em Sonhos, Amores e Apostas. Nós temos as 6 visões de uma mesma história acontecendo ali. O livro ele é meio que dividido em 6 narradores de primeira pessoa. São 6 narrações completamente diferentes. Então, você é aquilo que a Fátima falou. Se sente na história como aquele personagem. Você vê depois a mesma situação na visão de outro personagem. Então, eu não tenho muito, assim, esse apego de terceira ou primeira. Eu acho que depende da história e da forma que eu quero contar ela, né? Eu quero que vocês se sintam como eles, ou eu quero que vocês observem, né, de acordo com o narrador no geral. Eu sou o oposto. Eu tenho um pouco de dificuldade de escrever na primeira pessoa, mas porque, assim, eu acho que eu tenho problema para me relacionar com o narrador em primeira pessoa. Eu preciso que ele tenha um nível de conexão tão grande quando eu estou lendo, que eu vou assim, eu acho que eu ainda não sou capaz de fazer esse nível de conexão com o meu leitor. Então eu escolho sempre o terceira pessoa, porque aí eu consigo trabalhar a cabeça de todo mundo e narrar muito. Eu gosto muito de narrar o ambiente como um teor de como vai ser a cena. E aí o narrador em terceira pessoa me ajuda nisso. Eu gosto demais de, tipo, o clima interfere em como as pessoas estão se sentindo. Então, por isso que eu sempre opto pelo narrador em terceira pessoa. Alan? Eu também, eu sou do time da Débora aqui. Eu tenho um pouquinho de dificuldade em usar a primeira pessoa. Aí, o que eu faço? Eu também não gosto daquele narrador onisciente. Então, eu pego e deixo fixado. Tá dando pra ouvir? Eu deixo Assim? fixado a narração em um personagem só. Aí eu narro em terceira pessoa com os aspectos de primeira pessoa. É assim que eu me sinto mais confortável para escrever. Ok. Eu também, assim, eu gosto mais da terceira. Acho que foi pelas referências que eu li mesmo, que sempre abrange muito o mundo ao redor. Eu acho que escrevendo em terceira eu consigo fazer mais isso do que escrevendo diretamente sobre o personagem. Mas aí, durante essa conversa, me veio uma pergunta. Se vocês estivessem em um local que tá pegando fogo,
e só pudesse salvar um livro da infância de vocês, qual ia ser? Só um. E vai ser o único exemplar do mundo. Não vai ter mais. Eu acho que eu ia morrer queimada, porque eu ia ter que... Eu acho que seria o Descanso em Paz, Meu Amor, porque assim, eu tenho 3 edições dele, então eu acho que eu gosto só um pouquinho. Mas assim, eu tenho 3 edições dele, por quê? Porque ele lançou com uma capa nova, que é simplesmente maravilhosa. Eu gosto dessa capa antiga, porque foi a primeira que eu tive contato. E aí ele lançou uma 3ª edição que tem uma história nova, porque dentro do livro tem personagens contando histórias de terror uns para os outros. E aí tinha um personagem que não tinha uma história, porque ele dizia que ele estava com medo e aí ele não ia contar nenhuma história. E aí na edição recente que ele lançou, ele contou uma história nova. Então eu tive que comprar. Então eu acho que seria o Descanso em Paz, Meu Amor, porque aí já salvava um livro para mim e para minha irmã ao mesmo tempo. Enquanto isso, Fátima... Eu acho que eu pegaria Percy Jackson e o Último Olimpiano, que para mim é tanto um exemplo de uma ótima guerra, um ótimo plot, uma ótima forma de mostrar como que era aquela profecia, porque eu também escrevo... Eu fiz uma profecia no meu livro e foi muito pensando na sensação que eu tive, né, como se concluiu essa profecia em Último Olimpiano, mas principalmente por causa do melhor casal do mundo, Percabete, porque sem condições, mas seria Percy Jackson e o Último Olimpiano. Alan? Bom, eu já tô com ele aqui, caso pegue fogo do nada aqui em casa. Nossa, eu não quis atrair nada, tá? Foi só uma pergunta. Vai comigo. Não carregarei essa culpa. Então, eu fiquei meio com medo, né? Fiquei com medo. Mas seria esse aqui, seria o Hobbit. Eu imaginei que você fosse responder, porque quando eu perguntei, você fez uma carinha tipo... Tolkien. Esperar a Mariana Eu tô voltar. um pouco fanboy hoje. Mas é bom mesmo? Pra mim. Vocês conseguem ver ela agora? Qual foi a pergunta que eu... Se você pudesse... Qual livro da infância você salvaria? Se tivesse pegando fogo. salvaria? Se estivesse pegando fogo? Uhum. Que difícil. Deixa eu pensar. Acho que O Pequeno Príncipe. Eu acho que seria que eu salvaria. Não foi um que eu citei ainda, mas é um livro que fez uma grande mudança em mim, porque eu li ele de uma forma quando eu era nova, depois eu li ele de outra forma quando eu era adulta, e eu sou apaixonada na história do escritor, então acho que O Pequeno Príncipe eu salvaria. Ele tem umas citações muito legais, assim, que mexem bastante comigo. E o autor? Eu suspeito de qual é, mas eu vou perguntar mesmo assim. Se agora, nesse momento, chegasse assim... Aí, não, amanhã você tem um chá da tarde com o autor da sua infância. Qual seria esse? Acho que seria Maurício de Souza ou Pedro Bandeiras. Um dos dois, com certeza, porque eles são incríveis. O Maurício, o universo que ele conseguiu criar, sabe? Tudo que ele conseguiu criar a partir de uma história tão pequena ali, ele conseguiu criar um mundo em volta daquilo. E o Pedro, né, toda essa coisa da nostalgia das histórias da infância, dos caras, acho que eu ficaria entre os dois. E se tivesse que escolher entre os dois, acho que ainda seria o Maurício. Pedir umas dicas para ele. Nossa, ele é incrível. Eu diria o Pedro, mas como eu já conheci o Pedro Bandeira, tem uma pessoa que eu queria conhecer que não... Tem 2 pessoas, na verdade. Seria a Nora Roberts e Jane Austen. Jane Austen não tem mais como, né? Então, acho que por enquanto seria a Nora Roberts. Eu comecei a ler ela pequena mesmo, 13 anos. Não era pra estar lendo, mas eu li. Com 13 anos comecei a ler Nora Roberts. Então eu vou desapontar um pouco o Eduardo. Não vou falar o Tolkien. Mas eu vou falar um cara meio controverso, entendeu? Que é o segundo autor da minha infância. Eu queria tomar um café da tarde com o nosso querido George R.R. Martin. O problema é, eu não sei se eu dar um abraço nele ou um tapa na cara, entendeu?
É Isso que é relativo complicado, aí. porque é uma relação de amor e ódio, é muito tóxica, Talvez os inclusive. dois. Mas, pô, eu acho que eu ficaria no abraço. Eu ficaria no abraço. Adoro aquele velho e eu queria, pô. Eu nem sei o que eu faria. Nem sei o que eu faria. Aquela mente insana dele. Débora? Gente, eu praticamente já tive a oportunidade de passar uma tarde inteira com o Pedro Bandeira. Então, assim, porque a primeira vez que eu conheci ele foi dar uma palestra numa livraria e eu levei todos os meus livros que eu tinha dele. E eu cheguei bem cedo lá. Então, assim, quando ele chegou na livraria, eu já estava lá. E aí ele sentou do meu lado e a gente ficou conversando antes da palestra e ele assinou todos os meus livros e tirou foto comigo e me perguntou sobre o que eu escrevia. Então, assim, eu sou escritora por causa dele por diversos motivos. Então, assim, eu já tive o privilégio de sentar literalmente do lado dele e conversar sobre escrever. Mas e agora, uma frase. Tem alguma frase que vocês lembram, assim, de um livro que vocês leram? Só aquela frase que ficou na mente e vocês vão carregar pra sempre. Tem uma frase, eu vou abrir aqui enquanto os outros vão falando, que aí eu vou conseguir falar. Inclusive, é uma premissa que está no meu livro novo, que é de Fazendo Meu Filme da Paula Pimenta, mas eu tenho que ler, eu não lembro de cabeça nada. Pra mim, eu tenho na cabeça, mais ou menos, aí eu só peguei aqui rapidinho pra ver qual é a frase, mas seria a primeira frase de Orgulho e Preconceito, que é uma verdade universalmente conhecida, que um homem solteiro em posse de grande fortuna deve estar procurando uma esposa. Pra mim, quando eu li isso, pegou muito na minha cabeça de que como aquela sociedade de tanto tempo atrás reflete ainda muita coisa que tem hoje. Então, para mim realmente é uma verdade, porque é uma verdade que a sociedade vai esperar isso do homem, da mulher, tem que estar casado, você não pode estar nunca solteiro, sempre vão perguntar quando é que você vai casar, quando é que você vai ter filho. Então, eu acho que foi muito certeira essa frase dela, e é uma frase que eu sempre lembro, sempre está na minha cabeça. Como ela podia estar tão certa mesmo depois de tanto tempo. Né? Não sai de moda, tudo que ela falou, a Elizabeth, tudo que a Elizabeth fala é muito atual. Sim. A minha é uma de Minha Vida Fora de Série, na verdade, né? De Fazendo Meu Filme. Alguns episódios tristes são necessários para darmos valor aos felizes. Afinal, são todos eles somados que nos fazem crescer e que fazem a série da nossa vida valer a pena. Porque a Paula escreve muito sobre essa fase, né, de adolescência, essa transição. E é uma fase que eu gosto de conviver, né? Eu sou professora de adolescentes que estão nessa transição. Então, eu gosto de escrever sobre, de estudar sobre, de mesmo essa coisa do romance infanto-juvenil. Porque são os livros que me marcaram, né? Eu adorava os romances dos caras de Pedro Bandeira, adoro o romance da Turma da Mônica, do Cebolinha da Mônica. Então, eu sou muito fã do romance, né? Eu gosto de fantasia com romance, aventura com romance. Aquela pitadinha de romance, todos os gêneros, para mim, é essencial. Então, essa frase aí, que uma das que me marcou. Pra mim, a frase que me marcou foi: se as pessoas valorizassem os lares ao invés do ouro, o mundo seria um lugar melhor. Porque, nossa, é uma baita mensagem, entendeu? Sobre pertencimento até. Não só sobre a figura em si da casa, então, mas é sobre o local que você volta depois das suas aventuras, as pessoas que você reencontra, a sua base, as suas raízes, entendeu? Óbvio que na época eu só ouvi a frase de efeito, mas hoje em dia eu consigo entender um outro contexto, e aí ela ganha muito mais força pra mim. Gente, É uma baita frase de efeito, mas quando você parar pra refletir... Eu não consegui pensar em uma frase, então eu acho que assim, nenhuma me marcou. Eu sou muito marcada por histórias, mas a cabeça não funciona para guardar frases. E agora vamos supor... Eu gosto muito de suposições, já deu pra perceber, né? Vocês estão andando ali no meio da rua e só tem um livro da infância de vocês na mochila. E tem uma criança querendo ler o livro. Vocês vão dar aquele livro? Vocês nunca mais vão conseguir ele. Eu acho que sim. Eu não sou muito de ficar relendo livros, sabe? Eu
eu tenho as histórias que me marcaram, por exemplo, tem história que eu li só na infância, que me marcou, e história que eu li ano passado, que eu nem lembro direito, assim, de relatar. Então, eu acho que a história está comigo, principalmente se foi um livro muito importante para mim, se foi o livro mais importante da minha vida, então aquela história vai continuar comigo. E eu quero muito passar essa história adiante, eu quero que outras pessoas tenham essa experiência. Então, eu daria sim, porque eu não tenho costume de ficar relendo livros, né, mais antigos. Mas, porque a história já está comigo, eu já conheço, quando eu tenho tempo, sim, talvez eu até releio, mas não é uma coisa que eu costumo fazer, então eu passaria. Eu sou uma pessoa de reler muito, eu releio muitas vezes os livros que eu mais gosto, né? E, tipo, A Droga da Obediência, eu acho que eu perdi a conta de quantas vezes eu reli. E Dom Casmurro também. E, tipo, a Vitória, por exemplo, ela nunca pode sonhar de ver a minha cópia de Dom Casmurro, porque ela tem tanta coisa escrita nela que ia dar um infarto na Vitória. Meu Deus. Então, assim, eu sou muito de reler livro. Eu reli Percy Jackson, eu reli Dorian Gray, eu reli Guerra dos Tronos. Na verdade, eu reli mais Fúria dos Reis, que é o meu favorito. Mas, assim, eu trabalhei em escola, né? Eu já trabalhei várias vezes em escola, mas quando eu trabalhava na biblioteca da escola, Pedro Bandeira era o primeiro que eu indicava para o pessoalzinho. Então, assim, se eu visse alguém e falasse assim, nossa, esse livro você vai gostar, era muito provável que eu daria. Eu tenho que ser um pouco mais realista, eu sou muito ruim de dar os meus livros, até emprestar qualquer coisa, porque eu já tive históricos muito ruins, de até não voltar livro. E como dá pra ver que eu sou meio fissurada em ter um monte de livro o tempo todo, eu posso não estar lendo, eu posso estar lendo no Kindle, mas eu ainda vou comprar um monte de livro, porque para mim os seus livros são a sua biblioteca da vida. Não quer dizer que você leu, você vai ler em algum momento, não tem problema. Mas eu acho que se não fosse Orgulho e Preconceito, eu daria, porque Orgulho e Preconceito eu já reli tantas vezes, e às vezes 3 vezes no mesmo dia, que assim, eu acho que eu não ia ficar sem a minha versão de Orgulho e Preconceito, sabe? Se eu não pudesse ter mais, eu ia ficar muito triste. Então, qualquer outro, sim. Percy Jackson, porque Percy Jackson eu lembro bem várias coisas, eu só reli uma vez ano passado, mas acho que eu daria. Alan, nos conte, você tem um coração puro. Nem que me paguem, gente. Não, nem que me paguem. Vá caçar o seu. Vá caçar o seu livro da infância, não mexa nos meus. Desculpa, é meio egoísta, mas eu sou realista, gente. Mas Não vou faz entregar meu hobby parte. pra ninguém, não. Deixa meu bill comigo. Sim, senhor. Já. Lembrem de não pedir emprestado a ele, tá? Lembrem de não pedir. E agora, caminhando pro final da nossa live, que passou muito rápido, por sinal, eu queria perguntar a vocês, assim, tanto para quem está nos assistindo, se tiver alguém que é pai, é mãe, se tiver crianças também, qual o livro que vocês indicam que essa pessoa comece na leitura? Ou que ela forneça aos filhos para começar? Ó, eu acho que assim, depende um pouco da idade, né? Mas a coleção Salve-se Quem Puder é muito bom para começar a ler. Porque é instigante, né? E te dá toda aquela coisa de você querer resolver o mistério, e ele te dá pistas, e você vai procurando no desenho. Então, assim, ele começa a plantar o gosto pela leitura. Então, assim, eu achei que foi o jeito certo de começar a pegar livros, porque realmente te cativa. E são várias histórias, elas são bem curtinhas, né? E são bem interessantes. Eu encontrei praticamente todos eles num sebo, então eu comprei muito barato todos os livros. Então, é a minha dica para se você tem uma criança que tem problema para ler, vai deslanchar com essa série do Salve-se Quem Puder. Eu sempre indico para os meus aluninhos, para os pais, né, que trabalham com salas de leitura também, com os pequenininhos, os clássicos, né? Patinho Feio, Três Porquinhos, os clássicos mesmo, essas historinhas da nossa infância, os contos clássicos, Branca de Neve, Cinderela, Pinóquio, etc. Porque eu acho que as crianças têm que ter esse contato com essa literatura clássica também. Isso
a gente hoje vê que é muito perdido. Esses dias eu fiz uma pergunta para uma turma de 5º ano sobre Branca de Neve. E aí quase ninguém soube responder. Que isso? Que história é essa? Gente, como assim, Como sabe? assim? Como assim? Branca de Neve? Então, eu acho que eles precisam ter esse contato com os clássicos. Então, eu acho que começar com esse tipo de literatura é muito interessante. Tem aqueles livros que fazem bem resumido mesmo, aquelas letras de caixa alta, aquela coisa bem ilustrada que chama muita atenção da criança. E começar, e depois ir para esses livros, né, um pouco mais com mais texto, né? Menos figuras, e aos pouquinhos tirando isso. Mas começar mesmo a chamar a atenção deles, que a leitura pode ser prazerosa, né? Eu acho que a marca de uma lágrima depende muito, porque eu já tentei falar para meninos lerem e às vezes nessa idade muito, muito pequenininhos, eles ficam, é livro de menina, e tem romance, e aí eles não querem continuar. E aí é por isso que geralmente eu falo Percy Jackson, porque para mim Percy Jackson não tem erro. Nunca vai ter alguém falando, é de menino, é de menina. Você nunca vai ver isso. Eu acho que chegou num ponto que consegue qualquer pessoa se identificar com aquilo, qualquer idade, porque é muito fácil você pegar em qualquer idade, vai te passar mensagens diferentes, mas vai funcionar. Você pode ler Percy Jackson com 10 anos ou com 30 e ainda vai funcionar. Você vai só pensar em coisas diferentes. Mas se tirar esse meio preconceito dos meninos de falar, é de menina, eu acho que dá muito para começar com A Marca de uma Lágrima, porque ensina muitas coisas sobre emocional naquela fase da adolescência e sobre aceitação. Então eu acho que é importante naquela época, assim, dos 10 anos para cima. Mas teria que mudar um pouco o pensamento desses meninos de, é de menina. Alan, Débora? Eu indicaria o Jackson também. Porque não tem jeito, ele é o miojo galinha caipira dos livros, entendeu? Não tem uma pessoa no mundo que leu e falou, tipo, detestei, não gostei. É impossível. Eu não sei que mágica que o Rick fez naquele livro, mas o primeiro, principalmente, que é a introdução, né? Cara, é mágico, entendeu? Pra qualquer adolescente, criança. E eu acho que é isso, cara. É o perfeito. Pra mim é o plano. Eu adorei conversar com vocês. E eu gostaria de pedir pra gente começar a se despedir da nossa live, das pessoas que estão nos acompanhando. Quem quer começar? Todos? Nossa, vocês? Calma, um de cada vez. Vou começar, gente. Foi um prazer estar com vocês. Eu adoro participar das lives da Pendragon. Sempre tem um contratempo, ainda bem que hoje deu tudo certo. E é isso, meu livro novo está em pré-venda lá no site da editora. Quem quiser também tem um combo em pré-venda com Princesas e Sonhos, Amores e Apostas. Lembrando que são 2 livros em um, é modelo vira-vira, igual o livro da Deb, é volume 1 e volume 2, desse jeitinho aí. Então tá muito especial, né? Estamos preparando ali várias coisinhas especiais para vocês. E foi um prazer estar com vocês aí. A Deb, a gente está sempre junto. Foi um prazer conhecer a Fátima, o Alan. O seu livro eu já li, o Relíquia, eu amo muito aquele livro. É muito bom também. É um livro, nossa, saiu totalmente fora do que eu tô acostumada. Me tirou real da minha área de conforto. Muito, muito, muito bom. E é isso, foi um prazer estar aqui. Feita. Vamos sortear agora. Os 3 levantaram a mão e ficou complicado. Vamos com a Fátima, então. Eu vou. Tá, o Alan vai. Gente, muito obrigado. Desculpa interromper aqui, mas, gente, muito obrigado. Foi um prazer recordar essa época boa que muita gente não valoriza, só valoriza quando perde, né? Que é a infância. E é isso, um monte de tempo vem agora. Link lá na minha bio do Instagram. Os Lobos de Valder estão chegando aí. E muito obrigado, pô. Sempre um prazer. Foi minha primeira live, então eu queria agradecer também por ter me sentido muito acolhida. Eu já sabia que todo mundo da editora era assim, pelas conversas que a gente tem por mensagem, mas é legal poder ver vocês assim. Eu me senti. É diferente, sabe? Você se sentir num lugar que você sente que as pessoas vão realmente te ouvir, a gente consegue conversar legal, então foi muito legal estar aqui, foi muito legal falar disso. Eu acho que eu não tinha pensado tanto na infância assim, fora quando eu tive que mexer com os contos de fadas de novo. E no meu caso, meu livro ainda vai demorar um pouco, talvez bastante, mas vai sair esse ano ainda.
E eu acho que é mais agora o caso de ficar de olho nas redes sociais, tanto minha quanto da editora, mais da editora, porque eu acho que a editora que vai dizer mais as coisas pontuais. E é isso, foi muito legal e posso voltar sempre que eu tiver um tempo. Bom, foi um prazer, como sempre, conversar com vocês. Eu adoro conversar com todos os nossos autores, sejam os já de casa, sejam os que estão chegando. É sempre maravilhoso a gente conversar sobre livros. Os meus livros são Encontros, Solidão, que é nessa versão vira-vira, 1 e o 2 juntinhos. E o 3 é Tempestade, a minha série da Casa das Rosas. Essa daqui é a versão holográfica. Eu vou estar amanhã com a editora na Steam Factory, no evento. Então, quem puder, passar lá para dar um oi, para dar um abraço, para a gente conversar sobre livros também. Vai ser um prazer. E é isso. Então, gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu, que ficou aqui, que mandou um pouco de algumas perguntas, no caso, que falou um pouco do Tolkien, que apesar dele ter sido muito ofendido pelo Alan, que a gente conseguiu reverter a situação e não tivemos que tirar da live, né? Infelizmente, sim. Muito obrigada de novo. Eu sou autora de Helico. Vou mostrar aqui porque eu não perco a oportunidade. E é isso, até mais. E até a próxima live. Próxima oportunidade que a gente tiver de conversar de novo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau.